Desde 2008 é lei, mas a discussão em torno do piso nacional para os profissionais da educação pública básica vem se arrastando já há bastante tempo. Se fala em piso no Brasil desde o Dom Pedro. Desde o Dom Pedro I, ele fala de piso. E também deixou de existir porque não tinha dinheiro. Os tempos de Brasil Império se foram. Já o debate sobre a lei do piso parece mesmo não ter fim. Na sala de aula sobram professores que ainda nem conseguiram entender do que, de fato, trata a lei. Até a aprovação da lei do piso, em 2008, não havia um referencial em lei para todo o magistério da educação básica. Cada município, cada estado adotava um valor de piso estadual, um valor de piso municipal, mas sem essa homogeneização básica, o que causava, até aquele período e nos primeiros anos de implantação da lei, uma disparidade muito grande. Então a lei do piso tem essa importância de estabelecer em âmbito nacional, por uma lei federal, um patamar básico para início da carreira docente. Então nós estamos falando de R$ 2.135 por uma jornada de 40 horas. Tá certo? Não é nada, não é nenhuma exorbitância. É uma conquista importante nesse sentido, que estabelece um valor mínimo a ser pago em todo o país, estabelece um padrão de jornada em que pelo menos um terço é realizado fora de sala de aula. Ela representa um passo significativo no processo de valorização dos professores, mas ela não ainda conseguiu existir efetivamente em todo o país. Alguns governadores questionaram a constitucionalidade da lei por entender que não caberia ao governo federal, ao Congresso Nacional, estabelecer um valor de remuneração que eles deveriam aplicar nos estados, né? Então esse ponto, inclusive, foi questionado, esse ponto do federalismo, né? Mas, felizmente, o STF julgou essa ação em 2011 e entendeu que a lei do piso ela não violava o princípio do federalismo, mas, na verdade, ela buscava assegurar que esse federalismo fosse implementado com condições básicas para o exercício do direito à educação, através da valorização dos professores. Após ser questionada, a lei do piso nacional foi considerada válida em todo o país em 2011 pelo Supremo Tribunal Federal. Não há inconstitucionalidade quanto à fixação do piso salarial nacional. Para os professores, o mínimo existencial é esse piso salarial nacional. Acontece que, na prática, a aplicação da lei enfrenta alguns desafios. Não está dito na lei a diferença mínima que deveria haver entre o salário do professor que tem ensino médio, né, ou seja, aquele professor que não tem licenciatura ou pedagogia, não tem ensino superior, e o professor com ensino superior. Então, o que aconteceu em muitos municípios, sobretudo, e também em alguns estados, foi o que se chama, o que alguns pesquisadores têm chamado de achatamento da carreira, né? Então, os municípios, para cumprir a lei do piso, ou seja, para elevar esse salário básico, o que fizeram foi diminuir o salário de cima, diminuir a possibilidade de progressão na carreira. Então, os salários de professores com formação em pedagogia, por exemplo, hoje são muito próximos ao salário dos professores que não têm ensino superior. E isso pode ser observado ao olharmos o exemplo do estado de São Paulo. A remuneração de um professor é de R$ 2.086, enquanto que um professor com licenciatura plena recebe R$ 2.415. Você tem muita dificuldade de manter os melhores profissionais nas redes municipais e estaduais de educação básica, porque o profissional percebe, olha, ingressei nessa rede de ensino com o salário básico, que cumpre a lei do piso, mas a minha perspectiva de aumento salarial no prazo de 10, 15, 20 anos é muito pequena. Uma outra dificuldade na aplicação da lei do piso diz respeito também à situação de muitos municípios brasileiros, né? Ou seja, você tem uma situação de descumprimento da lei em vários municípios, em relação inclusive a esse patamar mínimo que deve ser pago, né? Em alguns casos, esse descumprimento ele se dá por uma má aplicação de recursos, ou seja, uma não priorização da educação como política pública, mas em outros municípios, é preciso que se reconheça, se dá também porque os municípios são muito pobres, né? No Brasil, os municípios são muito pobres. Então, não basta dizer, com uma lei federal aprovada em Brasília, que o município no interior da Bahia, no interior do Ceará, precisam triplicar o salário dos seus docentes para cumprir a lei do piso, se essa determinação não vem acompanhada de algum apoio do ponto de vista
financeiro. Um dos problemas dessa lei é o fato dela ter sido aprovada de forma isolada. Ela não foi aprovada juntamente com uma legislação sobre carreira e ela não foi aprovada juntamente com uma legislação mais ampla sobre financiamento da educação. Então, ao não se regulamentar essa obrigação, ao não se regulamentar o custo aluno-qualidade, que significaria elevar a disponibilidade de recursos nos municípios e nos estados mais pobres, de fato o que nós percebemos é que existe uma omissão. Então, a lei de responsabilidade fiscal, do ponto de vista jurídico, não poderia ser utilizada como escusa para o cumprimento da lei do piso, né? Então, os municípios têm que cumprir, mas nós temos que olhar que a responsabilidade não é só dos municípios e dos estados, a responsabilidade é também do governo federal, que ao aprovar a lei prometeu maior repasse de recursos para o cumprimento da lei, ao aprovar a lei prometeu regulamentar o custo aluno-qualidade para o cumprimento da lei, e nem o repasse de recursos para o pagamento do piso, nem o custo aluno-qualidade foram implementados até hoje, apesar da lei ser uma lei de 2008. Na próxima parte do programa, nós vamos explicar melhor o que é a proposta do custo aluno-qualidade e qual a relação dele com a aplicação da lei do piso. Acesse neteducação.com.br.